Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mês das missões, mês missionário, os temas da missão devem cada vez mais estar presentes no coração de cada um de nós, principalmente o lema desse mês e deste ano, juntos, nessa missão. Nós estamos sempre unidos na missão permanente, ou seja, nós nunca deixamos de ser missionários. Por isso é muito importante que nós coloquemos e introjetemos justamente esse lema de estarmos nessa missão permanente, que inclusive o documento de Aparecida coloca com muita clareza a missão permanente, que é essa presença dos cristãos, onde quer que estejam, sendo protagonistas de um mundo novo. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, nesse final de semana, esse domingo, nós temos um evento muito especial que, de uma certa forma, ao celebrar os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida no Rio Paraíba, nós temos em Roma uma canonização dos protomártires do Brasil. É realmente um momento muito interessante e bonito. É André de Soteral, Ambrósio, Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, leigo, e seus 27 companheiros, no martírio de Cunhaú e Uruaçu, no século XVII, 1645, chamados protomártires do Brasil. Portanto, meus irmãos e irmãs, hoje, justamente esse domingo, o Santo Padre, o Papa Francisco, canoniza esses mártires do Brasil que estavam rezando em duas capelas ali no Rio Grande do Norte, perto de Natal, e ali em Engenhos, quando foram martirizados. Estavam sendo obrigados a deixar a fé católica e, no entanto, não deixaram, não quiseram, fecharam a porta da igreja e mataram, inclusive arrancando o coração pelas costas de um deles. E justamente enquanto fazia isso, ele gritava os louvores ao Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, mártires que morreram por causa da fé, não se desanimaram devido à pressão que existia na época, no século XVII, e viveram a sua fé e como mártires são canonizados, lembrando a importância, meus irmãos e irmãs, de sermos também firmes na fé nos tempos atuais, no mundo de hoje, no meio de tantas outras propostas, situações, de nós termos coragem de vivermos a nossa fé. Hoje nós vemos que, com uma certa tristeza, aliás, há uma descristianização do nosso tempo. Nós perdemos esses valores cristãos, tanto da família, como da sociedade, como também os valores humanos, onde tantas ideias erradas vão sendo colocadas na sociedade e com um certo poder midiático muito grande, fazendo a cabeça das crianças, dos jovens, dos adultos, das pessoas, como se essas mentiras fossem verdadeiras, e levando as pessoas muitas vezes a deixarem os valores cristãos que o Senhor nos ensinou, e por esses valores, por encontro com Jesus Cristo, que levou tantas pessoas, inclusive, a entregarem a sua própria vida, como esses protomártires do Brasil, como são chamados, lá realmente de Uruaçu, Cunhaú, que são hoje canonizados em Roma, e nós queremos pedir a Deus para que eles sirvam de luz para todos nós, de firmeza na fé, coragem de testemunharmos o Senhor Jesus Cristo no mundo de hoje, que também nos pressiona para que nós não vivamos a nossa fé, para que nós não caminhemos na vida cristã. E lembrar, caríssimos irmãos e irmãs, que nesse mês de outubro, o tema das pontifícias obras missionárias aqui do Brasil, ligados à Igreja do Brasil, colocou como alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Nós somos chamados justamente a ter cada vez mais alegria de quem crê, de quem encontrou no Evangelho a vida, de quem realmente pode procurar proclamar a alegria do Senhor presente no meio de nós e, ao mesmo tempo, sejamos uma igreja em saída que não se conforma apenas de estar fechado dentro de um escritório ou em quatro paredes, mas em todos os campos, tanto na catequese como na evangelização, como nos trabalhos sociais, possamos ir ao encontro do outro, especialmente do excluído, do necessitado, e especialmente daqueles que procuram uma luz para o seu caminho, que procuram o Senhor,
Portanto, esse dinamismo de uma igreja cada vez mais animada pelo Evangelho, cada vez mais buscando a face do Senhor na vida de cada irmão e irmã. E, ao mesmo tempo, sermos permanentemente missionários, como é justamente o lema, juntos na missão permanente. Que seja para nós essa oportunidade, meus irmãos e irmãs, nesse mês de outubro, né, com acontecimentos belíssimos como nós estamos vivendo, com um mês cheio de valores marianos, mas também de testemunhos de mártires brasileiros e também, né, como a missão permanente no coração de cada um de nós. Nesse final de semana, nós comemoramos, celebramos o 28º domingo do tempo comum. Nesse 28º tempo comum, meus irmãos e irmãs, aparece a importância de nós aceitarmos o convite que o Senhor faz para a nossa vida, para caminharmos com Ele. O Senhor passa nos convidando, nos chamando a caminhar com Ele, como também Ele chamou os discípulos, seus apóstolos, e chamou através dos tempos tantos outros para estar com Ele. A leitura do Evangelho de Mateus, capítulo justamente 22, lembra isso. Jesus voltou a falar em parábolas. O reino dos céus é como a história de um rei que preparou uma festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Caríssimos amigos e irmãos, desculpas para não estar com o Senhor. Nós somos especialistas em arranjar desculpas para não participar de alguma coisa, seja pelo cansaço, pelos trabalhos, pelas ocupações, por compromissos remarcados. Um pouco foi assim também que Jesus contou essa parábola, que realmente os convidados para a festa do banquete das núpcias não quiseram aceitar o convite. Aí, justamente que fala o Evangelho. O rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram para os seus caminhos, encontraram bons e maus, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Então mandou que fosse pelos caminhos, pelas esquinas, convidar a todos. Só que era necessário que a pessoa tivesse com o coração preparado. Quando reentrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? O homem nada respondeu, não é? E termina a leitura fechando tanta questão dos convidados que não aceitaram, como aquele que aceitou e não estava com o traje de festa, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala que o convite é feito a todos. E todos são convidados para estar nas núpcias, né, do Cordeiro, estar com Cristo. Porém, eu posso rejeitar, eu posso não ir. Então, nós vemos que a importância de saber que o Senhor nos escolheu e nós somos chamados a responder ao nosso sim. Do outro lado, em indo, supõe estarmos com o coração aberto, estamos preparados, vestidos para as núpcias, vestidos para a festa. Também é necessário que nós tenhamos uma vida de acordo com a seleção desse convite. Portanto, tem uma parábola que Cristo conta em que fala dessa liberdade de nós dizermos sim, de dizermos não. E aí está justamente o nosso grande perigo. Porque nós, com a nossa liberdade de dizer não, nós nos condenamos. Nós acabamos de deixar de andar no caminho do Senhor. Ou ainda, se nós aceitamos, mas não estamos com a veste preparada, estamos também rejeitando o Senhor e ofendendo o Senhor. Então tem uma palavra do Senhor que nos fala da liberdade, porém o chamado universal a todos a santidade. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs,
a leitura de Isaías, leitura primeira, capítulo justamente 25, coloca isso, né? O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. Ele eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. O Senhor preparar sobre o monte um banquete de vinho, de iguarias super preparadas. Esse convite e essa profecia que está em Isaías, que de uma certa forma fala do povo que vivia às vezes em tantas guerras e preparou no Monte Sião um lugar tão especial, é um desejo, no fundo, que cada um tem no coração, de que em Cristo nós possamos ter a paz, ter uma vida nova. E justamente como o convite é universal, todos são convidados, nós somos chamados a acolher o convite, é viver com dignidade como filhos de Deus, vendo que se cumpre em Cristo aqueles que querem buscar realmente essa vida nova e a paz em Cristo Jesus. É aquilo que nós somos chamados cada dia mais a viver e anunciar esse mundo caótico como está aí, que é aquilo que nós buscamos, desejamos, está quanto mais aqueles que vivem a vida em Cristo Jesus, caminhando no Senhor. E por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, 4, 12 a 14, 19 a 20, ele fala que quem está no Senhor, quem está em Cristo, quem realmente aceitou o convite de estar vivendo na vinha do Senhor para fazer o banquete e estar na alegria do Senhor, vive em qualquer situação com alegria. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força. O apóstolo vai lembrar para nós, meus irmãos e irmãs, que estar com o Senhor nos faz viver em qualquer situação bem, sem desanimar, vivendo no Senhor. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades, ou seja, também ajudaram a Paulo em suas dificuldades. Ele fala: eu vivo de qualquer maneira e vivo bem, porém vocês me ajudaram, agradeço muito por isso. O meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vocês me ajudaram, eu mesmo podendo viver de qualquer maneira, me ajudaram, por isso agradeço muito. Por essa liberdade dos filhos de Deus, liberdade seguidora de Cristo, de viver realmente, seja em qualquer situação, e ver também a generosidade das pessoas que compartilham. E compartilham os momentos mais difíceis, mais complexos, mais dificuldade ainda. Ou seja, a vida em Cristo Jesus nos dá essa liberdade e essa generosidade, essa disponibilidade de assim viver. Portanto, a palavra de Deus hoje, meus irmãos e irmãs, é para que nós meditemos e reflitamos. Eu tenho aceito o convite que o Senhor faz em minha vida. No meu tempo, eu como igreja tenho buscado levar esse convite aos mais necessitados. Ao mesmo tempo, como igreja, tenho visto que estar com Cristo é ser realmente uma nova criatura, viver realmente a paz que vem dele, seja lá qual for a minha condição, e ao mesmo tempo saber ser agradecido com aqueles que me ajudam a assim viver. É uma palavra desse 28º domingo que você vai escutar na liturgia da missa, em sua paróquia, em sua comunidade. Deixe-se permear por ela, deixe-se realmente questionar por ela, e deixe que essa palavra ilumine a sua vida e o seu caminho. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós, permanentemente em missão, sejamos testemunhas da alegria do Evangelho, dessa igreja em saída que nós somos chamados a ser, anunciando com alegria a boa notícia, a boa nova, que o Senhor reina, está presente no meio de nós e a nossa vida. Que
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.